Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a minissérie Somos os que Tiveram Sorte, que traz a história aqui, uma história real, sobre uma família ali da Polônia, uma família de judeus, que vivia na Polônia ali e, né, estourou a Segunda Guerra Mundial e a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? A Alemanha nazista invadiu a Polônia e aí essa família toda, ela foi cada um para um canto, ela foi totalmente separada. Cada um ali passou por cada coisa, assim, surreal, mas que o título ele já sugere ali uma coisa no final, né, que não é um spoiler, porque como eu falei, é uma história real, mas que, né, a gente já tem uma ideia do que esperar, né, com o título e com o que a premissa, né, da história sugere. Mas que eu não vou falar porque eu, pelo menos, não conheço essa história. Eu acho que muita gente não conhece a história dessa família. Então, eu acho que é válido, né, deixar as informações aqui importantes sobre o que exatamente acontece, né, um pouco ocultas, né, para vocês terem também a experiência de assistir, conhecer um pouco da história deles, mas que a série ela é basicamente isso, vai contar a história dessa família, desde da invasão da Alemanha à Polônia até o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente acompanha todos esses membros ali da família, uma família até bem grandinha, com foco em dois irmãos ali, né? Um deles, né, interpretados pela Joey King, e o outro interpretado pelo Logan Lerman, né? A gente tem outros irmãos aqui, claro. A gente tem os pais, a gente tem os netinhos ali. Então a gente tem uma família bem grande. Mas eu acho que o principal ponto dessa minissérie, principalmente ela sendo baseada numa história real, é a imersão dela, tá? Porque você consegue sentir tudo ali que está acontecendo, né? Desde de contextualização histórica muito bem feita, até a ambientação também. Tinha momentos que a gente consegue perceber claramente uma computação gráfica, né? Mas tratando-se de uma minissérie que tem orçamento mais baixo que filme, isso é um fato, eu achei que foi extremamente decente, né? Mas isso é procurando pelo em ovo, sabe? Não vou não vou questionar a qualidade da série como um todo por causa disso. Mas eu acho que a ambientação no geral da série ela tá muito bem feita. A contextualização histórica, como eu falei, os dois estão ali muito um do lado do outro para jogar a gente ali dentro de todo aquele cenário, de toda aquela tensão que cada um dos membros da família sofria em vários lugares ali, da Europa, né, onde eles estavam, porque eles acabam viajando, fugindo para vários lugares. Então, como eu falei, eles se separam. Então a gente consegue ver muito bem todo aquele drama de até de não saber, né, pela época, não é como se eles pudessem simplesmente mandar uma mensagem ali, né, pra saber se o filho ou a filha estava bem, não existia isso, óbvio. Então tinha toda aquela incerteza também de um membro da família se todos os outros estavam bem. Era uma preocupação constante com os outros e, claro, se você ia conseguir sair dali no dia seguinte. Sair vivo, né? No caso, no dia seguinte. Então, a série ela tem ali os seus. Acho que são 10 episódios. E eles são muito isso. Eles são contando toda a trajetória de cada membro da família durante esse período de guerra. Né? Inclusive, eu acho que, como eu falei aqui, o foco são nos dois irmãos, né? A Joey King e o Logan Lerman, que eles fazem os dois protagonistas ali, são os dois principais nomes dessa minissérie. Mas eu preciso falar que a Joey King não me convenceu tanto. A atuação dela até que tá boa, mas tinham alguns momentos que a personagem dela não me agradava tanto quanto eu achei que deveria. Então eu acho que em alguns momentos deixou a desejar ali. O Logan Lerman eu já acho que funciona um pouco melhor. Ele interpreta um personagem aqui que tem um arco um pouco mais individual do que o resto da família, porque ele é aquele irmão que viaja bastante. Então ele tem um arco um pouco mais individual, um pouco mais próprio.
ele não divide tela com quase nenhum outro membro da família por muitas vezes. Então ele tem vários momentos que são momentos dele, para ele mostrar ele mesmo ali. Então eu acho que talvez até por causa disso mesmo, ele consiga se sobressair um pouco mais do que ela nessa minissérie. Mas o personagem dele também, ele é problemático em alguns pontos, mas que me agradou, de certa forma, muito mais que a personagem dela. É importante falar aqui, né, também, dessa produção, que, bom, não é segredo para ninguém o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, né, com os prisioneiros, não é segredo, né, todo mundo sabe. E eu acho que essa série, ela podia até ter ido para um lado um pouco mais pesado, né? Mostrado muitas coisas que aconteceram, mas eu acho que ela fez isso de uma maneira muito madura. Eu acho que ela conseguiu ser intensa para mostrar todos os percalços que cada membro da família estava passando, mas sem ser de uma forma traumática ou visivelmente violenta, né? E violência que eu digo não é nem questão de, sei lá, dar soco, sair sangue, não é nada disso. Eu digo sei lá, visualmente ruim de assistir, sabe? Que seja incômodo. Eu acho que a série, ela não traz essa proposta aqui, porque o foco dela é essencialmente o drama da família. O nome da série é Somos os que Tiveram Sorte. É sobre a família. Só. Então, tudo que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que aconteceu, e eles fazem várias alusões ao que aconteceu o tempo inteiro, até para criar todo esse ambiente de tensão, mas a série ela não faz questão de mostrar isso. Não faz. Então é uma série que ela é intensa, mas ela não é pesada para você assistir. Ela não vai te causar desconforto para assistir, mas que, claro, né? Eu acho que para um certo público, principalmente o público judeu, esse tipo de produção, como qualquer outra nesse tema, possa despertar gatilhos, né? Claro, então fica aqui um alerta, mas que eu não acho que seja uma série pesada e sim intensa, que tem diferença. Mas feito esse parênteses aqui, eu vou abrir outro parênteses, claro, né? Pra falar de uma coisa que eu achei muito interessante na série, até ligando com outro ponto que eu já comentei aqui antes. É que, como eu falei, que eles viajavam bastante, né? Fugiam de um lugar para outro bastante. Eles eventualmente, né? No final, e como eu falei, não é spoiler, gente, porque é uma história baseada numa história real, né? Mas eventualmente, né? Tem cenas aqui que se passam no Rio de Janeiro, a minha terra. Então, eu gostei, né, claro, desse ponto, mas o que eu gostei principalmente foi que, aí eu volto naquele ponto que eu falei de contextualização e ambientação, tudo estava escrito em português. Eles se deram a esse trabalho. Então, quando o personagem ia pegar um jornal para ler as notícias, o jornal estava em português. Então, a gente conseguia ver que tem uma preocupação ali muito, muito maior do que simplesmente, fulano tá em lugar X, ciclano tá em lugar Y. Não. Eles se preocuparam bastante com os detalhes. E eu acho que isso a série ganhou bastante, nos detalhes. E, assim, se a beleza está nos detalhes, essa série é belíssima, né? tomando isso como argumento. Mas levantei aqui alguns pontos, claro, não vou ficar babando ovo da minha terra, o Rio de Janeiro, mas que eu acho que como um todo essa série ela consegue se sobressair em vários pontos. Desde, como eu falei, de cenário, né, como um todo, na beleza dos detalhes, eu acho que o elenco aqui, apesar de não ter grandes nomes, tirando o Logan Lerman e a Joel King, apesar de não ter grandes nomes de Hollywood, eu acho que o elenco faz um bom trabalho, né, diante de todas as cenas ali que a gente vê. São cenas, como eu falei, intensas, não pesadas. Eu acho que o elenco como um todo ele faz um bom trabalho, ele consegue dar conta de todo o drama, de toda a tensão, de todo
o peso e a culpa até que muitos personagens ali carregam. Então eu acho que, como um todo, a minissérie ela não é perfeita também, né? Mas que é uma minissérie ok de assistir, é uma minissérie informativa e eu acho que vale a pena também dar uma conferida. Ela tá chegando daqui a pouquinho ali, já completa, no Disney Plus. Eu já tive a oportunidade de dar uma conferida. Então eu acho que é uma história interessante e um final emocionante também, né? Pra, pra vocês assistirem e passarem o tempo, eu acho que vale a pena. Mas bom, gente, essa foi a minha análise de Somos os que Tiveram Sorte, minissérie que, como eu falei, tá chegando daqui a pouco no Disney Plus. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o like, comentar bastante que ajuda o canal, compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo, valeu!